Iniciada em 1893, a Revolta da Armada teve seus antecedentes 2 anos antes, em 3 de novembro de 1891, quando o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, sem conseguir negociar com as bancadas dos estados, especialmente os produtores de café de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ele, Deodoro, fechou o Congresso Nacional. Unidades da Marinha se sublevaram, sim, e sob a liderança do almirante Custódio José de Melo, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Para evitar uma guerra civil, em 23 de novembro de 1891, Deodoro renunciou. O vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, assumiu seu lugar e não convocou eleições presidenciais, conforme previa o artigo número 42 da Constituição, para o caso de vacância do cargo em menos de 2 anos após a posse do presidente, o que era um fato naquele momento. Sua alegação era que tal norma valia para presidentes eleitos por voto direto, e tanto Deodoro como ele próprio haviam sido eleitos, sim, mas indiretamente, pelo Congresso Constituinte. Então, Floriano foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente, e primeiro movimento de oposição veio em março de 1892, quando 3 oficiais generais divulgaram um manifesto em que exigiam a convocação de novas eleições. O manifesto acusava Floriano Peixoto de armar brasileiros contra brasileiros. O manifesto também denunciava desvio de erário público e uma política de suborno e corrupção. Mas o movimento foi sufocado e seus líderes presos. Parte deles foi mandada para a cidade de Tabatinga, no interior do estado de Amazonas. Em 6 de setembro de 1893, um grupo de oficiais da Marinha voltou à carga. Eram liderados pelo almirante Custódio José de Melo, que ocupara os ministérios da Marinha e da Guerra no governo de Floriano, sim, isso mesmo, e pretendia candidatar-se à presidência da República, sim, isso mesmo. No grupo estava também o almirante Eduardo Van de Kolk, ministro da Marinha no governo de Deodoro e senador pelo Distrito Federal, que fora preso e reformado por ter assinado o Manifesto dos 13 Generais um ano antes. No dia 7 de setembro, o diretor da Escola Naval, almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, aderiu publicamente ao movimento, declarando-se favorável à volta da monarquia. No dia 13 de setembro, começaram assim os bombardeios aos fortes do litoral fluminense em poder do exército. A frota era formada por 16 embarcações da Marinha de Guerra e 14 navios civis confiscados de empresas brasileiras e de empresas estrangeiras para dar apoio às forças rebeldes. Devido ao bombardeio dos 7 fortes de Niterói, a capital do estado de Rio de Janeiro, a sede do governo, foi transferida para a cidade de Petrópolis, sim, na Serra, fora do alcance dos canhões da Marinha. A capital só voltaria para o litoral em 1903. Em seu deslocamento rumo ao sul, parte da frota dos revoltosos da Armada chegou até a cidade de Desterro, capital de Santa Catarina. Custódio José de Melo ensaiou uma aliança com os federalistas, mas o acordo não avançou. Enquanto isso, o governo federal comprou às pressas novos navios de guerra, que foram apelidados de Frota de Papel. Em março de 1894, a revolta da Armada havia sido sufocada. O Marechal Floriano Peixoto tornou-se o homem forte da República e baluarte de seus ideais.
passou o cargo a Prudente de Moraes, que se tornou o primeiro presidente civil em Brasil. Apesar de ter sido uma entre tantas rebeliões da última década do século XIX, a revolta da Armada evidenciou as cisões da jovem República Brasileira. Então, as rivalidades entre os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto ficaram evidentes.